A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que mais uma vez entrando na presença de Deus, enaltecendo o nome que é sobre todo nome, o de Jesus Cristo para todo sempre. Ó Pai, como nós te amamos, te adoramos, te honramos, te louvamos aqui neste lugar. Como nós estamos felizes e agradecidos, ó Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós. Muito obrigada, Senhor. A sua graça e a sua presença nos basta. Obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Até aqui, o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Como nós estamos agradecidos, Senhor, pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, de prisão. Obrigada pelas bênçãos, as vitórias, os processos e as provas difíceis e dolorosas que nós estamos passando, porque assim o Senhor está moldando o nosso caráter, Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque dessa forma o Senhor está nos preparando, triturando, moldando, e dessa forma estaremos passando na prova da obediência, da fidelidade, e assim estaremos prontos para receber as vitórias e as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. No final, vai valer a pena. Muito obrigada, Senhor. A sua graça e a sua presença nos basta. Completa, Senhor, a sua obra em cada um de nós. Queridos, é tempo de nós nos submetermos a Deus. É tempo de andar no centro da vontade de Deus, arrependendo dos nossos pecados, tendo um arrependimento sincero e confessando na presença de Deus, corrigindo todas as áreas que estão erradas na nossa vida, queridos. Deus, ele pede, queridos, de nós um arrependimento sincero e genuíno, e que possamos voltar correndo para debaixo da presença dele, guiados pelo Espírito Santo como GPS e guiados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor, está em João capítulo 6, versículo 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprou. Aqui, queridos, eu quero que você entenda que Jesus Cristo, né, estava atravessando, né, para o outro lado. Só que os discípulos estavam dentro do barco. E quando eles viram, né, que Jesus Cristo, que se levantou ali uma tormenta e ali o vento assoprou, e eles logo vê que Jesus Cristo estava andando sobre as águas. Eles ficaram com muito medo. Por quê? Porque o medo, queridos, fizeram eles pensar que Jesus Cristo era um fantasma andando sobre as águas. Isso é o que acontece agora. Estamos, queridos, desde quando se iniciou essa pandemia, estamos no meio dessa tempestade, estamos atravessando essa grande tormenta e muitos não estão entendendo que Deus está no controle de tudo. Tudo que está aqui na terra, queridos, ele está com os pés dele sobre a terra. Então Deus, ele está sobre tudo, ele está no controle de tudo, ele é soberano. Mas o que está acontecendo? Muitos viraram as costas para Deus, muitos se afastaram da presença de Deus e abandonaram a sua fé. Quem já está entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando estamos com medo, queridos, isso não vai permitir que a fé flua dentro de nós. E nós estamos vendo, né, que muitos estão andando pelos seus próprios caminhos, estão com medo de tudo, inseguros, incrédulos nesse último tempo, no meio dessa pandemia, desse sacudimento mundial que está no mundo financeiro, né? Ao invés de correr para debaixo da presença de Deus, de se converter verdadeiramente dos seus maus caminhos, de se aproximar mais de Deus, buscar a face do Senhor, muitos estão abandonando a sua fé e virando as costas para Deus. Quem já está entendendo?
e afastado da presença de Deus, querido. Nesse último tempo será muito difícil, porque sem Deus, sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Está escrito, né? Está escrito que Jesus Cristo é a vinha verdadeira, que Deus é o dono da vinha e que Jesus Cristo é a vinha verdadeira e que nós somos os galhos dessa vinha. E sem Ele, nada podemos fazer. Queridos, é muito sério. Tem pessoas que já abandonaram a sua fé e estão caminhando pelo seu próprio caminho, correndo atrás dos seus próprios interesses, na sua rebeldia, na sua desobediência, estão agora, nesse momento, sem saber como resolver os seus problemas, com medo. Quem já está entendendo? Com problemas, porque estamos no meio de um sacudimento, atravessando essa pandemia, querido, no meio dessa pandemia, e não sabemos quando terá uma solução para essa pandemia. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, queridos, que temos que estar sujeito, temos que nos submeter a Deus, porque só Ele é que tem a solução e sabe o dia e a hora de parar com a pandemia. Quem já está entendendo? É Deus que tem a solução, queridos. É o próprio Deus que permitiu que essa pandemia esteja em todo mundo. Para quê? Porque Ele quer nivelar a humanidade. Deus ele ainda continua fazendo limpeza no mundo, meus queridos. Quem já está entendendo? E é tempo de correr para debaixo da presença de Deus. Em Oséias está escrito: Deus ele faz a ferida, e no tempo dele ele sara. É Deus que está no controle de tudo e Ele sabe a hora de parar com essa pandemia e com essa crise financeira que está no mundo. Não sabemos, queridos, o tempo de parar. Deus, Ele está no controle de tudo e Ele está nivelando a humanidade e ainda continua fazendo limpeza no mundo. Foi Deus que permitiu a ferida e Ele é o que vai sarar as feridas. Quem já está entendendo? Então, a única solução que nós temos é continuar firmado no Jesus Cristo vivo, buscando a presença dele, a face dele, andando de joelhos, arrependidos e humilhados na presença de Deus, enquanto, queridos, ele vai na frente, vencendo todas as adversidades por nós. Quem já está entendendo? Enquanto nós estamos andando no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, dando sacrifícios de louvor, de adoração, e enquanto, queridos, estamos dando sacrifício de fidelidade e obediência a Deus, isso é o que vai nos livrar de morte, isso é o que vai nos proteger, querido, no meio dessa pandemia, desse coronavírus. Quem já está entendendo? Deus que vai provendo tudo aquilo que nós necessitamos enquanto nós estamos confessando os nossos pecados, enquanto nós estamos de joelho na presença dele, enquanto, queridos, estamos passando essa crise financeira mundial, Deus que vai provendo tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus Cristo já sabia que a igreja do século 21 iria enfrentar uma grande tempestade como essa. Estamos no meio de uma tempestade, no meio dessa pandemia, no meio do sacudimento financeiro mundial que está no mundo. Mas nossa confiança está no Jesus Cristo vivo. Quando os discípulos viram que Jesus Cristo caminhava sobre as águas, o medo tomou conta deles. E o que acontece quando estamos com medo? Começamos a ver as coisas de forma errada. Eles viram ali Jesus Cristo caminhando sobre as águas e achou que era um fantasma. Por quê? Porque o medo invadiu todo o ser deles. O medo é um espírito, queridos, que nós temos que expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de incredulidade que estão fazendo com que o povo estejam caminhando cego nesse último tempo. É por isso que as pessoas acham que os seus problemas não têm solução. Estão com medo, estão sem saber o que fazer. E eu te digo que a única solução é buscar a presença de Deus. Num tempo tão difícil como esse, queridos. De crise, é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. É tempo de ser caminhado e guiado, caminhar no centro da vontade de Deus, guiados
pelo Espírito Santo como GPS, e a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Sem Deus, nada podemos fazer, queridos. Está escrito na palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar e sobre todas as coisas, e a sua justiça, e o mais ele acrescentará. Significa que enquanto estamos de joelho na presença de Deus, firmado no Jesus Cristo vivo, enquanto nós temos fé e confiança em Deus, tendo uma boa relação em oração todos os dias na presença de Deus, confessando os nossos pecados, nos humilhando e arrependido, buscando a face do Senhor, isso significa, queridos, que Ele vai suprindo as nossas necessidades, Ele vai sanando, Ele vai libertando, Ele vai provendo tudo aquilo que eu necessito, Ele vai me dando os milagres financeiros, abrindo portas de emprego, você está entendendo? Cuidando da minha família, cuidando da minha saúde, cuidando de tudo aquilo que é meu. Enquanto eu sirvo a Deus em grande, enquanto eu vou fazendo a vontade de Deus aqui na terra, enquanto, queridos, eu me disponho, a dar sacrifícios voluntários de adoração, de louvor, de oração a Deus, Deus ele vai nos abençoando, Deus vai abrindo porta. Quem já está entendendo? É tempo de despertar. Deus está dizendo que nós ainda não chegamos no nível que Ele quer que chegamos. Ele quer que nós possamos obedecer a Ele e andar no centro da vontade de Deus, queridos. Deus está nivelando o povo dele. É tempo de despertar, é tempo, querido, de priorizar a Deus, o reino de Deus, a palavra dele, o Espírito Santo, o Pai, Jesus Cristo em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Buscando a justiça de Deus, e logo Ele vai acrescentando tudo nas nossas vidas. Mas o que está acontecendo? Muitos têm andado fadigados, preocupados, e se afastaram da presença de Deus nesse último dia, nesse último tempo. E é no meio dessa pandemia, no meio dessa tempestade, é que Ele está de lá olhando, queridos, o tamanho da nossa fé, o nosso comportamento no meio dessa crise. Muitos viraram as costas para Jesus Cristo. Estão priorizando outras coisas. Estão priorizando o seu dinheiro, as suas empresas, a sua família, os seus negócios, correndo atrás dos seus próprios interesses, na sua desobediência, na autoinsuficiência, buscando coisas aqui deste mundo. Quem já está entendendo? E esquecendo de buscar a presença de Deus. É por isso que muitos estão perdendo trabalho, perdendo saúde, perdendo seus negócios, empresas estão fechando, porque aonde estão os seus olhos, queridos? Aí está o seu coração. Os nossos olhos têm que estar fixados em Deus. Em Deus. Está escrito: lançai todos os seus cuidados ao Senhor, e o mais Ele fará. Enquanto eu priorizo a Deus, as coisas de Deus, Deus ele vai tomando conta da minha família, Ele vai abençoando os meus negócios, as minhas finanças, vai provendo, vai sanando, vai libertando. Quem já está entendendo? É assim que funciona no reino de Deus. Eu tenho que dar, e logo eu recebo. Quantos estão verdadeiramente priorizando a Deus? Quem aqui está fazendo de Deus, de Jesus Cristo, a sua fonte principal? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de buscar a face do Senhor, arrependidos, de corrigir as áreas que estão erradas nas nossas vidas. Enquanto, querido, eu sirvo a Deus e faço rápido aquilo que Deus me mandou fazer, Ele se encarga de solucionar todos os meus problemas. Ele vai se encargando de resolver as minhas causas, queridos. Enquanto eu adoro a Ele e oro e faço aquilo que me corresponde na obediência, Deus ele vai trabalhando em nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai provendo. Queridos, Jesus Cristo está olhando a nossa atitude, o que pensamos. É tempo de dizer assim: será que o que eu penso, o que eu estou falando, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu vocabulário, o que eu falo, o que eu penso, as minhas atitudes está agradando a Deus? Se não tiver, queridos, é tempo de corrigir rápido. Deus ele quer restituir a nossa vida espiritual com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma boa relação através da oração. Quem já está entendendo? Deus, ele disse, queridos,
que no mundo teríamos aflições, e que nós iríamos passar por tempos difíceis, tempestades e tudo quanto é coisa de adversidade, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então aqueles que estão firmados no Jesus Cristo vivo também vai vencer. Quem já está entendendo? Esse é o segredo. No meio dessa pandemia, no meio dessa tempestade, dessa crise financeira que está no mundo, é correr para debaixo da presença de Deus e andar no centro da sua vontade, em total obediência a Ele. Se submeter, queridos, estar totalmente submetidos a Deus, fazendo aquilo que nos corresponde fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que a sua fonte principal está sendo Deus? Deus, ele quer ser o Senhor da sua casa. Permita que Deus seja o Deus da sua vida. Está escrito que certamente Deus não fará nada sem antes ele avisar os profetas de Deus. Deus está te avisando, queridos, que é tempo de despertar, é tempo de correr para debaixo da presença dele, buscar a face dele, de se arrepender dos seus pecados e confessar com a sua boca, de ter uma conversão sincera na presença de Deus, de fazer renúncias dos seus pecados, renunciar aos seus maus caminhos, de se converter em uma nova criatura em Cristo Jesus e buscar a face do Senhor, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e confessar com a sua boca. É tempo de andar no centro da vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está te dizendo: me dê sacrifícios de obediência e fidelidade e eu vou na frente, provendo tudo que você necessita. Prioriza a Deus em primeiro lugar, querido, e ele vai acrescentando e suprindo tudo aquilo que você precisa. Ele vai sanando, ele vai libertando, ele vai te dando os milagres financeiros, ele vai abrindo porta. É através da sua obediência, da sua fidelidade a Deus. Enquanto você devolve os dízimos, Deus vai abençoando as suas finanças. Enquanto você oferta a ele, enquanto você faz jejum, queridos, Deus, ele vai quebrando barreiras através do jejum. Deus, ele vai movendo, tirando obstáculos, tirando as travas, quebrando corrente em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele quer restituir a nossa vida espiritual. Deus é o pão da vida e a sua palavra é água viva. É tempo de ler a sua palavra, queridos, e praticar ela, e ser lavados pela palavra, guiados pelo Espírito Santo como GPS, e saber que Deus está no controle de tudo. E enquanto, queridos, nós estamos sendo alimentados do pão da vida, alimentados e lavados pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, enquanto vamos corrigindo todas as áreas que estão erradas na nossa vida, enquanto buscamos e priorizamos a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, ele se encarga de resolver os nossos problemas, de suprir as nossas necessidades. Amém? Não se preocupe, muitos estão com medo e não permite que a fé flua. Seja livre. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de medo cai por terra na sua vida agora. Espírito de cegueira, de incredulidade cai por terra dos seus olhos agora, que não permite ver. É tempo de pedir a Deus que abra a nossa visão para andar vendo através do Espírito Santo. O que está acontecendo? No meio dessa pandemia, Deus está esperando o povo se arrepender e buscar a face dele e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e muitos estão negando a Cristo e viraram as costas para Deus. E é por isso que estão passando dificuldade, e ainda virá tempos muito mais difíceis, de fome, de escassez, queridos, porque estamos vendo uma seca terrível. Vai chegar um momento que não terão como plantar. É Deus que está no controle, ele permite todas as coisas, não cai nenhuma folha na terra sem a permissão de Deus. Ele está esperando você se converter. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, é tempo de se render a Deus. É tempo de buscar a face do Senhor. O sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, ele estava lá obeso, comendo muito, profanando o altar de Deus. Os seus filhos, ele permitia que fazia o que queria, estava profanando o altar de Deus. E o que aconteceu?
Vieram os filisteus, mataram eles, mataram Eli, os seus filhos, e levaram a arca do concerto. E isso está acontecendo nos templos de Deus. Estão profanando os altares de Deus. Falsos adoradores na prostituição e logo vão adorar a Deus. Queridos, é tempo de lavar as suas vestes e de ter um arrependimento. Não profanem o altar de Deus. A presença de Deus se levanta dessa igreja. Muitas igrejas estão sem a presença de Deus porque estão profanando o altar de Deus. Pastores no adultério e na prostituição. Também os falsos adoradores irão prestar conta com Deus. Deus está fazendo uma limpeza e um sacudimento, queridos. Levaram a arca. A arca representa a presença de Deus. Os filisteus levaram. E que triste é andar sem a presença de Deus. Muitos têm andado secos e mortos sem a presença de Deus, porque estão profanando dentro das igrejas, os pastores, os altares de Deus. Os falsos adoradores adorando a Deus falsamente nos altares de Deus, profanando as coisas sagradas de Deus. E o Senhor está dizendo: sacerdotes, tomem o controle das suas casas. Não permita que as suas esposas estejam controlando a sua família e tomando decisões finais. É por isso que Deus está permitindo que Satanás entre na sua casa e faça uma bagunça aí. Deus, ele permite quando o sacerdote não toma a posição. Muitos sacerdotes estão permitindo que as suas esposas liderem as suas casas e tomem decisões finais. É por isso que estão enfermos. É por isso que Deus está permitindo tocar nas suas finanças e na sua saúde. Você está enfermo, sacerdote. Volte a tomar a liderança. É o homem que é a cabeça de uma família. Deus, Jesus Cristo, é a cabeça da igreja, e o homem aqui na terra é aquele que toma a decisão final e que é a cabeça de dentro de uma casa. Muitos estão permitindo que as suas esposas, a Jezebel Acabe, tome a liderança. Não seja um Acabe, não permita que a Jezabel lidere a sua casa hoje mesmo. Põe um basta e um ponto final, porque Deus, ele permite que Satanás entre na sua casa e faça uma bagunça. Toque nas suas finanças e na sua saúde. E você está enfermo, Acabe, porque você está permitindo que a Jezebel esteja no engano, na mentira, e você está correndo atrás do erro e da mentira de Jezabel. É tempo de tomar o controle, sacerdote, novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ali no templo, no meio ali da casa de Eli, dos seus filhos que estavam profanando o altar de Deus, tinha ali o profeta Samuel, que era o encarregado de acender as lâmpadas daquele lugar, daquela igreja. Ainda eu dou glória a Deus, porque ainda tem um remanescente, como Samuel, que estão dispostos a acender as lamparinas. Ainda tem aqueles remanescentes como Samuel, que estão adorando a Deus, que estão orando, que estão intercedendo, que estão com as suas lamparinas acesas, que têm se santificado e estando na posição certa, que estão ali andando no centro da vontade de Deus. Sacerdotes, tomem a posição e liderem as suas casas. O homem que tem que tomar decisão final. Não permita que as suas esposas tome o controle da sua casa e mande em você, homem, e nos seus filhos. Não pode. É tempo. Deus, ele está restituindo o sacerdócio novamente. Ele quer que o homem seja o que tome decisões final e que seja a cabeça das suas famílias. Deus, ele está consertando as famílias. Ele quer união novamente nas famílias. Ele quer te sarar, você que está enfermo. Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer restituir as suas finanças novamente. Mas sacerdote, tome a liderança da sua casa. Seja você o cabeça dessa família e tome as decisões finais. Não permite que a Jezabel esteja no engano, na mentira, e você esteja aí correndo atrás do engano e da mentira. Em Isaías está escrito: a palavra está por detrás de ti. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus, queridos, é lâmpada para os nossos pés. É viva, eficaz, sana, liberta e restaura as nossas vidas. Jesus Cristo está dizendo: vem comigo. Quem me segue não andará nas trevas.
e sim na luz. Você está entendendo? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Nós temos que andar firmado no Jesus Cristo vivo, queridos. Muitos estão firmados numa casa em um monte de areia, por isso que está desmoronando. É tempo de estar firmado na rocha e a sua casa não vai cair. Se você está lavado com o sangue de Jesus Cristo e se converter dos seus pecados, se arrepender, andar no centro da vontade de Deus e der sacrifício de obediência e fidelidade a Deus, então você terá saúde novamente, te manda dizer o Senhor. Então, queridos, Deus vai fazendo uma limpeza e a sua casa não será atingida por esse vírus. É a sua obediência, a sua fidelidade a Deus, é andar no centro do querer de Deus, fazendo renúncia dos seus pecados, confessando todos os dias, é que vai te guardar lavados com o sangue de Jesus Cristo e se santificar, queridos. Orando, tendo uma boa relação com Deus, é que Deus vai te guardando e te livrando de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura de geração em geração, é para sempre. É no meio da pandemia que Ele vai te guardar e te livrar de morte, vai suprir as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele proverá tudo aquilo que você necessita. Deus, Ele está suprindo as suas necessidades. No meio dessa tempestade, Ele vai te protegendo e guardando você e a sua casa e toda a sua família. Deus está no controle de tudo. Declara aí: eu faço parte do remanente e creio que Deus está no controle de tudo e Ele está guardando a minha casa. Eu e a minha casa serviremos a Jeová. A minha família pertence a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje eu serei um sacerdote e eu serei o cabeça e que tomarei as decisões finais dentro da minha casa. A minha esposa não tomará decisões finais e Deus vai te devolver saúde novamente, suprir as suas necessidades e arrancar Satanás e toda essa caça de demônio de dentro da sua casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.